Queridos, a palavra que o Senhor me deu foi, e Deus costuma fazer isso comigo, né? Ele me dá uma palavra ou uma frase, e aí eu que lute para procurar na Bíblia, para alinhar aquilo que está aqui dentro, aquilo que eu estou pensando, porque Deus tem transformado essa geração. Deus tem dado para esta casa, Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família. Esse ano vai completar 30 anos de existência nessa cidade, na terra das cataratas, na terra do avivamento. E a promessa é que essa cidade será conhecida como Yahvé Chamar. Significa o Senhor está aqui. E Deus nos deu uma porção que não precisamos nos comparar com nenhuma outra igreja, nenhuma outra denominação, porque há um mover também no meio dos pastores, e que estamos entendendo que ninguém precisa concorrer, nem comparar uns com os outros, porque temos a mesma missão. Estamos em unidade, não em uniformidade, mas em unidade. E olha só o que Deus nos deu como Igreja Ceifa: visão, missão, propósito e identidade. Isso está colocado lá na parede, está tatuado na parede lá atrás. Mas eu quero ler com vocês. Eles nos deu uma visão de ser uma família inspiradora, comprometida com a transformação dessa sociedade, da sociedade qual estamos, simplesmente para expandir o reino de Deus. Essa é a visão. A missão é conduzir as pessoas a Cristo, inserir ela na família espiritual, ou seja, na nossa família, promover o seu desenvolvimento de forma integral, para que adore a Deus como nessa noite, e sirvam a sua geração, conforme o propósito de Deus para isso, o propósito divino. E o propósito é expandir o reino de Deus, através dos discípulos, transformados pelo Evangelho de Cristo, que edifiquem suas famílias nos princípios da palavra, para que sejam inspiração e exerçam influência nas áreas da sociedade, na educação, no governo, na comunicação, na economia, nas artes, sendo sal e luz em todas as áreas de influência dessa sociedade. Então é onde estamos plantados. A Bíblia fala que Deus deu para alguns ministérios específicos, e isso está falando do corpo de Cristo, de dentro da igreja. Mas você fazendo parte do corpo de Cristo e não tendo um chamado para dentro da igreja, nas áreas da sociedade que você atua, você deve ser sal e luz. Você deve fazer a diferença. Você deve ser um verdadeiro cristão naquele lugar. E por isso é a nossa identidade, é uma igreja, somos uma igreja em célula, com ênfase no discipulado. E o discipulado de várias formas. Isso que eu vou compartilhar aqui agora, não deixa de ser discipulado, porque você vai aprender e ter a oportunidade de praticar, amém? Então isso é discipulado. E qual que é o objetivo do discipulado? Ser igual a Cristo. Pastor, não é muita pretensão? Não, é o que a Bíblia diz que é para nós lutarmos e mantermos nesse caminho, até que alcancemos a estatura do Mestre Jesus. Uau, não é pouca coisa. Pastor, parece que eu estou tão longe disso. Então, começa hoje e não pare mais, até que ele volte. Nós cantamos, o rei está voltando. Para alguns falar, pastor, já meu avô cantava isso daí, que o rei estava voltando. Seu avô está vivo? Se ele não está vivo, para ele, o rei já voltou. Ou melhor, ele voltou para o rei. Porque nós temos que ser fiel até o fim dessa carreira. Ah, mas e se ele não voltar nessa geração? Eu não queria experimentar a morte. Só você e o resto da humanidade. Então, se ele não voltar e levar todos, nós vamos voltar para ele, no tempo certo. Amém? Então fique tranquilo com isso. Você não vai nem antes nem depois. Então há um estágio, queridos, olha que boa notícia. Há um estágio no nosso relacionamento com Deus, em que nós precisamos compreender que realmente somos aquilo que Ele nos chamou para fazer. E aí, quando nós entendemos isso, quando entendemos que esse tipo de comparação que fazemos, às vezes dentro da igreja, às vezes com
outras igrejas, às vezes com outras cidades. Sabe, tem um chamado específico para cada um. Quando você chega nesse estágio de entender que é você respondendo esse chamado, você para de querer se comparar. E essa comparação desaparece. É a coisa mais horrível que existe na família. É quando um pai ou uma mãe vai te disciplinar e te compara com o seu irmão. Que às vezes você está no veneno com ele. Quem tem irmão sabe o que eu estou falando. Ah, mas o fulano é o preferido. Sempre quando você se sente injustiçado, acha que o outro é preferido. Aí você olha para a igreja, parece que uns são mais preferidos por Deus do que outros. Eu estou aqui há tanto tempo e não recebo nem a metade do que o fulano recebe. Eu vou dizer um negócio bem simples, para você entender isso. Deus não tem filhos preferidos. Você pode repetir isso? Deus não tem filhos preferidos. Sabe o que ele tem? Filhos que preferem ele mais. Sabe, um pai ou uma mãe, nada do que você faça pode destruir o amor que tem dentro deles. Eles vão lutar por você até o fim. Um pai ou uma mãe normal, né? Porque tem cada coisa por aí que é bom nem comentar. Mas a palavra diz que Deus é aquele que não nos abandona. E um pai ou uma mãe normal vai dar a vida pelo seu filho, vai querer sempre o bem do seu filho. E a palavra ensina isso. Sabe, mas se você se dedicar a agradar o seu pai e sua mãe, a obedecer, a palavra diz honrar, você não vai ter recompensa de Deus, mas dos próprios pais. Aí fala, aquele é o preferido, vai lá que ele é o que dá menos trabalho. Não, mas parece que quem dá mais trabalho lá em casa tem mais atenção, porque os pais estão tentando colocar no caminho que deve andar. É ou não é? Então precisamos entender isso. Quando entendemos isso, as comparações desaparecem. Mas é verdade, inevitável, que todos nós temos uma inclinação para nos comparar. Temos inclinações para fazer comparação. E a palavra de Deus mostra isso. Discípulos que deveriam ser maduros, caminhando com Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido para a cruz. O texto está lá em João capítulo 21. Você conhece a passagem? Quando Pedro está lá, voltou a pescar e Jesus volta. E Pedro é curado. Jesus pergunta para ele, você me ama? Lembra disso? E ele fala, eu te amo, Senhor. Daí Jesus pergunta por 3 vezes. Será que era porque 3 vezes Pedro tinha negado Jesus? Pedro, que era faca na bota, como diz, que falou que ninguém ia tocar em Jesus. Pedro, que deu aquela resposta que onde Jesus fundou a igreja. Jesus olhou para ele e falou assim, não foi carne nem sangue, Pedro, que te revelou sobre essa verdade, eu vou fundar a minha igreja. Que verdade foi essa? Quando Pedro, revelado por Deus, disse, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Você é Jesus, o Filho de Deus. Esse mesmo Pedro está numa conversa com Jesus. E aí Jesus, ele estava perguntando para Jesus como que ele ia morrer, como que ele ia ser glorificado. Lá no versículo 18 e 19, no capítulo 21. João 21, 18 e 19. Ele olha, Jesus está falando, né? Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira e havia feito para se aquecer. Pedro também estava em pé. O versículo 19, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e seus ensinamentos. Próximo. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso é segredo. Aí lá no 21, vamos ver se está batendo comigo aqui. Você está no versículo 18, João 21, 21. Capítulo 21, versículo 21. Nós estamos no 18 ali ainda. Não? Então tá, deixa eu continuar aqui. Chegou. A história vai contando. E o que Jesus fala? Quando Pedro está se comparando, Jesus está falando que ele vai, a forma que ele vai ser
morto. Ele olha e João está vindo, né? E aí João, aquele que diz que o discípulo que Jesus mais amava, Pedro pergunta: e João, e esse que está vindo aí, como é que vai ser? Aí Jesus dá uma resposta, acho que está no 22 já. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Sabe, ele estava se comparando. Falou: será que João vai ter uma morte mais tranquila? Será que ele vai ficar para a eternidade? E Jesus fala isso daqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele: Pedro, cuida da sua vida. Vamos brincar de jogo da vida? Cuida da sua, que eu cuido da minha. No sentido de, responda teu chamado. Você diz que me ama, cuide das ovelhas. Então Pedro falou, Deus falou para ele, Jesus falou para Pedro: siga-me. É fato que nós temos a predisposição de comparar, né? Ele estava pensando, como é que vai ser a morte desse daí? Por quê? Jesus estava dizendo: se preocupa em responder o seu. Sabe por quê, queridos? Não tem outra pessoa na face da terra. A Bíblia diz: não tinha antes, nem durante, nem vai haver depois. Nós acabamos de apresentar para vocês duas lindas crianças, gêmeos. São totalmente diferentes na sua composição. Então, quando nós entendemos a nossa identidade, o nosso chamado, o nosso propósito, eu usei essa palavra aqui, customizado de Deus para a nossa vida. Isso é libertador. Sabe por quê? Eu já tentei ministrar palavras de outros pastores. Eu já escutei, falei, eu queria falar igual, né? Eu gostaria que eu trouxesse a mensagem e as pessoas se ficassem tão impactadas que começassem a chorar. Acontece isso, eles começam a rir. O que eu vou fazer? É assim que eu sou. Eu olho a Bíblia, muitas coisas muito engraçadas, muito engraçado. Então, o chamado customizado de Deus, Deus te fez único. Deus te fez uma pessoa única. Não tem comparação, não tem outro. Por quê? Porque Ele espera algo diferente para você. Então Ele tem um chamado coletivo, mas também tem um chamado individual. Algo que você, com seu dom, com seu talento, com a sua idade, com a sua disposição, no seu tempo, se você responder, Ele vai te colocar nesse lugar para fazer isso. E quando falo de customizado, é algo que homens e mulheres são apaixonados por isso. Eles buscam, veneram e até adoram isso, né? Você pode comprar um carro novo. Ah, mas saiu quantos da fábrica? Ah, saiu 2.000 desse modelo. Quanto menos modelo tiver, mais ele vale, porque a pessoa quer ele diferente. Aí a pessoa compra, quer pintar a roda, põe uma roda diferente, põe um vidro de outra cor, faz um negócio para ficar com a cara dele. Não é assim? Eu passei, depois do Natal, pintando o carro 3 dias, passando spray nas rodas para ficar diferente. Porque todas que eu olhava era igual a minha. Eu falei, não, agora vai ficar diferente. Ficou mais feio, mas ficou diferente. E as mulheres então, queridos, as mulheres com seus trajes, suas joias, eu descobri que, por que as mulheres gostam tanto de diamante, por exemplo? Porque não existe diamantes iguais. Se tiver exatamente igual é porque é falso. Não existe, são únicos. E as mulheres adoram exclusividade. Você quer ver uma mulher ficar irritada, chegar na festa, a outra tiver com a mesma sandália, com o mesmo vestido, tiver parecida. Quanto mais importante a festa, mais parecida, ela vai embora. Uma das duas vai embora. Que vê a outra primeiro, fala, não vou ficar. Vou para casa trocar de roupa. É assim que acontece. Por quê? Porque nós gostamos de exclusividade. E às vezes esquecemos que somos um ser, um filho exclusivo do Senhor. Você perdeu uma grande oportunidade de falar amém. Então não há necessidade de compararmos, de viver essa comparação. Precisamos entender nossa identidade. Precisamos saber que dessa forma nós vamos executar o propósito do Senhor na nossa vida.
Comparação é um dos grandes indícios de que não compreendemos a nossa identidade e aquilo que ela é única na nossa vida, aquilo que nós carregamos. Você é único. Fala para a pessoa do seu lado: a pastora não veio, eu vou usar isso. Fala para a pessoa do seu lado: você é único, mas não é o único. Consegue entender isso? Nós somos únicos, mas não somos os únicos. E aí na coletividade a gente vai entender isso. Isso vai englobar nosso chamado, para responder o chamado, tanto pessoal como coletivo. Vamos entender melhor isso, que a Bíblia fala e traz, mostrando a comparação da igreja como um corpo. E aí dentro desse corpo nós fazemos parte. Eu não sei que reunião que eu estava, que alguém falou, e isso é bem verdade. Quando uma criança está se formando dentro do ventre da mãe, a primeira coisa que acontece, a primeira coisa que se forma do bebê, da pessoa, é a cabeça. Vocês sabiam disso? Ué, mas o embrião, o cordão umbilical não está lá no umbigo? Né? Mas Deus é perfeito, né? Se fosse pela nossa lógica, a gente ia estar com o umbigo na testa, no nariz, no queixo, em algum lugar da cabeça. Mas começa pela cabeça, porque no corpo o que importa é a cabeça. Presta atenção nisso. No corpo o que importa é a cabeça. Você vai ver corpos andando aí sem pé, sem braço, faltando dedo, né? Com o olho meio estragado, com vários defeitos. Mas se você vê um sem cabeça, caminhando por aí, você vai correr. Não vai ter, e ele não vai muito longe. E aí o corpo de Cristo, quem é a cabeça? O próprio Jesus. Jesus é o cabeça. E nós, membros desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 14 em diante, fala sobre isso. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se ele é pé, não adianta que ele, não importa o que ele pensa, ele vai ser pé. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Parece que está ensinando para criança, né? Parece que o apóstolo está falando aqui para criança. Ah, então agora eu não sou membro desse corpo porque eu não sei ministrar. Não sou membro desse corpo porque eu não me sinto líder. Às vezes é isso que passa na cabeça. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua. Pronto. Se todos vocês em um só membro, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E aos membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisões no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se sentem alegres com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Ficou claro? Que você não é indispensável, que você é importante para o corpo, e que se você não estiver bem, o corpo não vai estar bem, o corpo não vai funcionar. Já tentou jogar vôlei com dor no joelho? Não funciona.
tentar jogar basquete com o pulso aberto. Quando alguém está doente no corpo, falando, mas a cabeça, tudo funciona. Essa jogada ali, ó, eu pensei e dava tudo certo. É só você ver quem tem mais de 30 tentando jogar futebol. Você vai entender o que é isso. O cérebro está tinindo. Já está mais maduro, já está mais, né, cheio de conhecimento. Só que o corpo começa a não obedecer mais. Então, a apresentar essa visão do corpo, a Bíblia menciona diferentes membros e as suas funções, mas precisa de uma ação coordenada para o corpo fazer efeito, para o corpo trabalhar, para o corpo fazer aquilo que foi chamado para fazer. O que ele foi chamado para fazer? Fazer com que o corpo de Cristo cresça, que ele cresça e nós venhamos a diminuir. A palavra diz, nós louvamos. Isso significa que nós temos que conhecer cada um, porque cada um tem a mesma importância, mas não a mesma função. Pastor, por que está falando isso? Tem pessoas que estão passando por essa crise de comparar um com o outro. Não, mas nós às vezes nos comparamos com aqueles que achamos que são o ideal, ou que são mais espirituais, ou que a gente admira até. Mas também às vezes nos comparamos com aqueles que nós não consideramos tão importantes. E aí nós ficamos nessa crise de identidade, sem saber, sem conquistar o nosso espaço no corpo de Cristo. A Bíblia especifica, deixa bem claro, não é possível alguém se achar mais importante que o outro, se não souber quem ele é em próprio Cristo. Todos nós temos um dom espiritual, um dom ministerial, e somos relevantes no corpo de Cristo, somos importantes no corpo de Cristo. Sabe por quê? De forma prática, porque o seu centro de relacionamento, aquilo que você faz, aonde você atua, as pessoas que você conhece, outros membros do corpo talvez não conheçam. Às vezes conhecem em comum, mas tem visões diferentes daquelas pessoas. Então, são modelos, vamos colocar assim, diferentes, para uma mesma função. Então, Paulo aponta a importância de nós não nos compararmos, mas sabermos quem somos e estarmos satisfeitos com a posição que Deus nos colocou. Precisamos entender que não podemos nos sentir inferior, nem também querer ser mais que os outros, e viver bem e em paz com todos. Precisamos aceitar isso. Também não podemos aceitar que outros imponham isso, pela classificação da visão ou daquilo que as pessoas acham ou pensam. Eu acho que você é mais importante do que isso. Você como é ministro é mais importante do que o outro que só atende lá na porta, por exemplo. Ou como o ministério que surgiu, os irmãos que cuidam ali da frente, estão lá fora dando cobertura. Eles são tão importantes quanto. Porque ministro é aquele que trabalha. A palavra de repente está deturpada para nós, porque a palavra ministro virou algo de status. Enquanto que na palavra de Deus, quando você é consagrado ao santo ministério, quando você é um ministro da palavra, significa que você deve servir mais que os outros. Esse é o ponto. Então o maior é aquele que serve. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Também seria muita pretensão nossa como humanidade ter como servir o próprio Filho de Deus, aquele que era o Verbo, aquele que quando Deus fez com as suas próprias mãos, pegou o barro, moldou, ele falou assim: façamos o homem, que ele deu o sopro de vida. Jesus estava ali. E depois esse ser criado querer servir a Jesus é muita pretensão. Ele, pela sua graça, nos trouxe vida, salvação, justificação dos nossos pecados, porque nos afastamos de Deus. Então precisamos compreender a importância de entender nosso papel.
de forma individual para o chamado, tanto individual como coletivo. Então nós temos que entender que isso é imprescindível, conhecer o valor que nós temos dentro desse corpo e as nossas diferentes funções. Essa a Bíblia chama de multiforme sabedoria. E aí eu estou falando de coisas nossas internas, mas também quando a gente sabe o nosso papel como igreja, como comunidade, a visão, a missão, o propósito que o Senhor nos deu, a gente começa a entender para onde que a gente precisa ir. Quando você tem isso dentro de você, você vai ter a noção de responder o chamado. Por quê? Porque Deus tem nos colocado o desejo, a vontade, estamos trabalhando para isso. Ano da proclamação, é para proclamar isso. Estamos nos comprometendo com a cidade, de ganhar 10% da cidade. Uau! 10% dessa cidade, se você sabe fazer conta aí, são quantas mil pessoas? Nunca teve, nem, e tem até hoje, e no futuro, quem sabe, seremos nós, isso não por orgulho, mas por uma resposta de Deus. De 10% dessa cidade é próximo de 30 mil pessoas. Nunca teve uma igreja com essa quantidade de membros. Mas esse é o segredo. Nós não estamos aqui para fazer membros. Porque alguém nessa casa já falou, pastor, por onde a gente vai, as pessoas conhecem a ceifa. Em 30 anos eu acho que já conquistamos esses 10%. Pelas pessoas que aceitam Jesus, caminham conosco, saíram daqui, abriram seus ministérios, estão servindo em outros lugares. Mas o Senhor nos chamou não para fazer membros, mas para fazer discípulos. E os pastores que estão caminhando comigo, eles entram em crise, eles falam assim, quantos membros tem na sua igreja? Não sei, acho que nenhum. Como assim, pastor? Eu falei, primeiro que a igreja não é minha. A igreja é do Pai, é do Senhor Jesus. Tá bom, pastor, como é que vocês chamam lá? Eu falei, não chama, eles vêm, o Espírito Santo manda. De vez em quando a gente convida. Aí ele fala assim, mas quantas pessoas você acha que tem? Ah, deve ter aí 400, 500, 600. Não contabilizamos isso, né? A gente tenta atualizar, mas nunca dá certo. Mas nós temos discípulos. Ah, tá, então quantos discípulos vocês têm? Nenhum. Todos são do Senhor. Nós estamos trabalhando para ser filho. Isso é real. Mas as pessoas gostam de números. Para quê? Para dizer, vou orar para vocês acrescentar mais. Não, para se comparar. Você acredita que alguns ficaram escandalizados numa reunião aí? Como é que você controla, pastor? Dízimos, as primícias, as ofertas. Como é que você sabe quem fez isso, quem não fez? Falar, simplesmente eu não sei. E muitas das vezes não quero nem saber, para mim não ser tentado a tratar de forma diferente. Quem tem mais, quem tem menos. Procure tratar de forma igual a todos, como líder da casa. Mas, como é que você sabe quando alguém está passando por necessidade, está sendo infiel? A vida dele mostra. Porque sempre quem dá menos é quem mais dá problema. E isso não é exclusividade nossa. Isso é no reino de Deus, é assim. Sempre quem dá menos, sempre quem procura razões para não dar. Fica debatendo, dízimo é do Antigo Testamento. Fala assim, os Salmos também é. Aí o Senhor não pode ser o seu pastor, né? Porque está lá no Antigo Testamento. Porque quando fala de dinheiro, é um outro Deus que não quer que toque. E graças a Deus, cada vez mais temos falado menos de púlpito, mas nos discipulados, nos ensinos pessoais, é muito, muito bem ensinado. Então, é quase que matemático. Você vai olhar a vida da pessoa, ela vai mostrar se está sendo não fiel com o Senhor. Mas você acha que isso dá certo? Eu falei, bom, esse ano vai completar 30 anos. Se isso não deu certo, eu não sei o que dá. Para não controlar. Tem igrejas que gostam disso. O pastor quer ver passo a passo. E sabe,
algumas coisas a gente precisa perder o controle. Se é do Senhor, nós precisamos fazer com zelo, cuidar para que os nossos estejam ensinados, estejam fazendo. Como foi orado aqui essa noite, por milagres. Porque às vezes você está sendo fiel, mas pode estar sendo provado. O inimigo não tem interesse nenhum que você acesse os tesouros do Senhor. Sabe por quê? Porque provavelmente se você tivesse mais do que você precisasse, você ia estar investindo em missões, a igreja estava expandindo cada vez mais. Se esse é teu coração, o inimigo vai ser muito, muito dedicado a fazer de tudo para os recursos não chegar na sua mão. Sabe por quê? Porque o dinheiro, os valores do qual nós trabalhamos, ele é representado pelo ouro do Tesouro Nacional. E o ouro na Bíblia representa a glória de Deus. Satanás não quer que você tenha a glória com você. Simples assim. E você manifeste o reino através das suas finanças. E você vai entrar em cada desafio que você não tem ideia. Não escutei nenhum amém dessa vez. Então, queridos, se por um lado nós precisamos de uns dos outros nesse corpo de Cristo, por outro lado nós precisamos lembrar que nós precisamos atuar e não é sozinho. Então, quando às vezes a gente é colocado num lugar do qual nós não temos habilidade, a coisa fica muito ruim de fazer. Você imagina um corpo tentando tomar sopa com um garfo, ou até mesmo com a colher, mas em vez de pegar com a mão, pegar com o pé. Não vai funcionar. A menos que seja bailarina aqui da igreja, consegue um pouco. Mas você não vai conseguir fazer um serviço bem feito. E às vezes nós acabamos nos comparando. E às vezes precisamos nos dobrar em situações para fazer trabalhos que outros podiam estar fazendo. Sabe o que acontece muito nessa casa? Pessoas que têm ideias assim sensacionais. Pastor, eu tive um sonho, eu tenho um projeto, olha, assim, assim, assim. Principalmente quando eu cuidava da ação social da igreja, era toda semana 2, 3 projetos. De fazer assim, fazer assado. Não vou falar os projetos, senão alguns vão se ofender. Falar assim, que bênção, né? Glória a Deus. Então, pastor, faz aí. Pega a sua equipe aí e faz. Eu falei, cara, minha equipe não dá conta disso aqui mais não. Disso aqui, o que você está disposto a fazer? Não, Deus me revelou, mas eu não tenho tempo para isso não. Eu falei, então, vamos colocar aqui, em stand-by. O projeto é top, mas nós precisamos de gente para trabalhar no projeto. E se Deus deu esse desenho para você, provavelmente que Ele já colocou aí dentro o desejo de fazer, de realizar. Pastor, então não vou nem compartilhar aquilo que tem aqui dentro de mim, porque você vai mandar eu fazer. Sabe, queridos, é simples de ver isso. Nós temos a visão, a missão, o propósito, a nossa identidade. Isso colabora com o que a gente está fazendo? Essa é a primeira pergunta. Vai acrescentar, vai chamar, vai agregar? Nós vamos avançar? Essa é a primeira coisa que a gente deve perguntar. Não, mas eu acho legal fazer isso. Às vezes é bonito, é bacana. Para quê? Para aparecer nas redes sociais, para dar visibilidade. Tem que saber o propósito. Então, nós precisamos estar no lugar certo, alinhado com aquilo que Deus quer. No lugar certo para sermos eficientes, eficazes, ter satisfação naquilo que estamos fazendo. Sabe, quando começou o grupo de louvor não, o grupo de jovens dessa casa, porque o templo no sábado não tinha ocupação nenhuma, e eu junto com a pastora começamos a liderar os jovens, lá em 1900, não interessa, pula 30 anos para trás, você vai saber. Começamos a fazer, o que nós vamos fazer? Nós nunca fomos jovens de uma igreja. A igreja que nós conhecíamos não tinha espaço para os jovens. Mas eu acho que isso era legal. E a gente começou. Gincana, acampamento, né? Tudo trazendo as ministrações. Mas sabe o que acontecia? Que nós não tínhamos no começo
para reunir os jovens, trazer uma palavra. Vem no sábado para você ver que coisa gostosa é. Tem uma galera aqui, uns 10, 15, tocando, louvando, dançando, né? Fumaça saindo, a fumaça está top hoje. Fumaça, luz. Sabe o que tinha no começo? Eu com violão. Eu era o ministro do louvor. Pensa como que era ruim. Eu já tive essa experiência na célula, no meio dos jovens era pior. Sábado após sábado ia diminuindo. Falei, eu preciso aprender outra música. Quem era o ministro do louvor nessa casa? Nani Azevedo. Domingo era aquela explosão de louvor. E o povo pulava, dançava e palma. E ele sozinho, né? Tinha um baterista também que era top. Mas no sábado, ele não tinha tempo para vir no sábado. Aí ele cifrava as músicas, ensaiava comigo. Aí eu falo, né, para os meninos, para o pessoal do louvor, eu já toquei com o Nani Azevedo. Nossa, pastor, você manda muito. Eu falei, não, que não tinha outro. Sabe quando você olha assim, não tem tu, vai tu mesmo. Eu já tinha pavor de microfone, que eu não tinha sido curado desse trauma ainda. Pensa no sacrifício. E eu toquei Leão de Judá pelo menos 1 ano e meio. Os jovens já sabiam o que ia ser. Vamos tocar aquela? Vamos. E era 2, 3, 4 vezes. Eu ia para a célula, decorava uma música. Aí eu era auxiliar de célula. Aí o líder falava assim, domingo foi maravilhoso aquele louvor, né? Toca um pedaço daquele lá. Eu falei, eu só sei tocar o Leão de Judá. Eu ensaiei uma outra aqui, mas mal é mal. Aí ele falava, ó, toca aquela lá. Eu falei, tá bom. E eu tocava mesmo. E ele virava as costas e fazia assim, você não está entendendo não? Tocava a mesma música. E o pessoal da célula achava maravilhoso, que não conhecia a outra música, não vinha na igreja. Mas assim, na primeira semana, na segunda, tranquilo. Lá para a terceira, eu falei, irmão, você não quer deixar eu tentar? Aí assim, era tão ruim que outros foram se levantando, e eu fui me colocando no meu lugar. É muito ruim quando você está num lugar que você não tem habilidade para aquilo. Você não tem o dom, não tem o talento. Você tem que saber o seu lugar no corpo, onde você trabalha mais afinado, onde ninguém faz melhor que você. Teve um pastor que veio aqui nessa casa, Marco Antônio, pastor lá de Curitiba. Já veio algumas vezes. Filhinho da mamãe, a gente chama ele. E ele tinha problema de dicção, ele andava meio torto, ele tinha vários problemas. E aí colocaram ele no ministério para abrir e fechar a cortina no teatro. Você morre de rir do testemunho dele. Mas isso é real. Ele falou, ninguém vai abrir a cortina e fechar que nem eu nessa casa. E ele se especializou tanto que quando ele não fazia, o pastor reclamava. O que está acontecendo? Cadê o Marcos? Ali ele achou o lugar, ele foi recebendo cura. Ele foi crescendo naquilo. Nunca participou do louvor. Mas quando ele ministra, ele é o 12º filho de uma mãe que perdeu 11 antes dele. E ele nasceu cheio de problemas. E aí ele testemunha, Deus me conservou para esse tempo. A trajetória era de morte. De repente a sua foi isso também. Sabe por quê? Porque o inimigo veio matar, roubar, destruir. E isso não é quando você ficar mais de idade e falar, já está meio bagaçado mesmo, vamos destruir. Não, quando você estava no ventre da sua mãe, quando você era só cabeça, ele falou, vou cortar essa cabeça. Se o inimigo pudesse, ele tinha feito. É por isso que você é incomparável na sua história. É por isso que você é incomparável, porque milhões tentaram fertilizar aquele óvulo da sua mãe, e você chegou primeiro. Deus te escolheu, Ele te deu vida, e quer te dar vida em abundância, em nome de Jesus. Efésios 4, 15 e 16 fala, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Está vendo que tem mais ação nossa, ação do homem, do que de Deus? Olha isso, vamos ler de novo.
antes seguindo a verdade em amor. Quem que deve seguir essa verdade em amor? Jesus? Quem que deve seguir, gente? Somos nós, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Sabe por que às vezes não temos crescimento? Na área que você estiver pensando agora, porque a gente não tem consultado a cabeça. Porque nós não estamos ligando para aquele que é a cabeça. Teu corpo não faz nada sem o comando da cabeça. Isso é real. Então, está falando de Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. E em amor, de novo amor. Então, seguindo a verdade e praticando em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Queridos, você é incomparável na sua exclusividade. Você tem cumprido a sua função? Você se sente realizado naquilo que Deus falou e fez, está fazendo na sua vida? Essa é a forma da igreja crescer. E quando todo o corpo, com auxílio de cada junta, de cada membro, funciona, combinando esses conceitos do individual para o coletivo, aí vem o crescimento. Então, assim, uma frase que pode impactar: Jesus, Deus, Espírito Santo não pode fazer mais nada por nós. Sabe por quê? Porque Ele já fez tudo. Está tudo feito. Então, em amor, a gente nesse amor, dedicando a palavra e a prática dela, vai fazer com que as coisas cresçam. A partir da sua casa, a partir do seu relacionamento como família. Sabe, os vizinhos vão olhar e falar assim: é isso que eu quero para a minha vida. Aí, se for preciso, você até fala de Jesus para ele. Nós precisamos compreender essas diferenças, dos dons, dos chamados, dessa graça. Deixamos de lado a ideia de comparação, ou a necessidade de medir força, às vezes, com quem quer que seja. Sabe? Igreja, ministério, cidade, o país, não precisa se comparar. Nós moramos na tríplice fronteira. Deus tem uma unção redentiva especial para o Paraguai, para a Argentina, para o Brasil. Nós temos o privilégio de estar aqui e ser melhor para aproveitar dos três. Sabe? Fala que aqui, principalmente o Paraguai e a Argentina, são lugares devoradores de missionários. Sabe por quê? Porque vão com a ideia de receber, de tirar, e não de dar. Então, se Deus quer que a gente atravesse as fronteiras, é para ganhar os irmãos. Amém? Mas existe a igreja lá já. Existe essa unção deles, a identidade deles. Então, fazer missões é muito mais do que ir para algum lugar e querer transformar. Precisamos transformar a partir do nosso, a partir de nós. De você viver de forma tão intensa que eles vão começar a vir buscar. Ah, mas e o que vocês fazem? Porque as pessoas querem a receita. O que você come para ficar assim? Né? Em alguns casos, fala, só não comer. Não, mas qual que é o método? Né? Muitos métodos. E Deus tem nos dado exclusividade. A equipe está lá, no bambu, estão pilhados. Estão pilhados do que estão recebendo lá. Por quê? Eu venho falando que estão recebendo lá há uns 4 anos. Mas não adianta, enquanto você não experimentar. Sabe? É eu querer descrever um novo sabor de sorvete para você. Sempre usava isso no encontro. Agora eu posso usar que ninguém vai conseguir experimentar. Nós viajamos ano passado e eu estive na Croácia. E eu experimentei um sorvete de lavanda. Eu poderia passar meia hora descrevendo aqui qual que é o sabor do sorvete de lavanda. Pensa num sabonete gelado. É mais ou menos esse o sabor. Foi uma situação bem inusitada, né? Não deixaram eu usar o banheiro do estabelecimento se não comprasse nada.
E eu não podia comprar nada porque a pastora estava em outras bancas, em outras lojas, e eu perdi ela. Falei, moça, mas eu vou querer. Quando ela chegou, ela falou assim, o que você vai querer? Eu falei, eu quero ir no banheiro, compra alguma coisa aí. Aí ela falou, sorvete do que você quer? Eu tinha visto lá, né, os sabores exóticos de lavanda. Pra que eu fiz isso? Então, sorvete de lavanda, minuto. Se você não provar, não vai adiantar eu falar. Provar, não vai adiantar eu falar. Está entendendo isso? Por isso que você, no seu incomparável dom, na incomparável promessa que Deus deu para você, não fique se comparando com outro. Busque você do Senhor aquilo que Ele quer para você. Mas a igreja está direcionando para isso. Deus está nesse negócio. Porque Jesus falou, ide por todo mundo, prega esse evangelho, batiza, ensina e batiza esse povo. Esse é o chamado para todo mundo. Como que eu vou fazer isso? Se tem uma casa apostólica, é muito mais fácil de responder esse chamado. Então, essa é a visão, a missão, o propósito. E o chamado individual, esse chamado não é para as igrejas, não é para os apóstolos, não é para os mais sabidos, ou cheios de saber. É para todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Gálatas 2:8. Porque tinha uma discussão. Jesus veio só para os judeus. Não, veio para os gentios também. E Paulo ficou nessa. Então os apóstolos entenderam essa missão. Era para todos. Mas eu sei pregar melhor e discutir melhor com os judeus. Então, fica vocês aí ensinando para eles. Ensinando de Cristo. Ensinando o Evangelho. Com todos os estudos que eles tinham. Não, mas eu me dou melhor com aquele que nunca escutou a palavra. Ótimo, então eu vou continuar fazendo. A missão é a mesma, amém? Então eu consigo falar para uma certa classe de pessoas. Pastor, eu não consigo falar para ninguém. Quer um segredo? Comece a ajudar lá em cima com as crianças. Se você conseguir prender a atenção de criança e ensinar alguma coisa da Bíblia para uma criança, você perde o medo de qualquer um. Você pode falar com a maior autoridade do planeta que você vai se dar bem. Porque com criança não tem como mentir, não tem como enganar, não tem como fazer de conta. Eles percebem no ar que você está inseguro, que você não sabe o que você está falando. E ali foi meu treinamento, célula de criança. Discipular crianças. Esse foi o segredo. Começou a cura ali, né? Gálatas 2:9, versículo 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, ou seja, os que já tinham compromisso com a lei. Sabe, queridos, cada um no seu quadrado, resumindo a palavra aqui. Então eles compreenderam que o próprio Senhor da igreja tinha um chamado de graça distinta para cada um. Nós sabemos que na multiforme sabedoria de Deus, sabe, às vezes você pode perguntar, por que tem tantas placas de igreja? A igreja não é uma só? Isso tem a ver com o que nós estamos falando, de unidade e não de uniformidade. Podemos estar unidos, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. O batismo pode ser de várias formas, mas é batismo. Quando você vai batizar, ninguém pergunta qual que é o pH dessa água aí, para saber se eu posso ser batizado. Ou então só pode batizar se for lá para o Rio Jordão, lá onde foi Jesus. Nem a água que Jesus está mais poluído hoje do que o tempo de Jesus. E daí? Então posso batizar num tanque de água? Pode. Tem água? Deu para mergulhar? Pode batizar. Nós já batizamos gente no Mar do Caribe. A pastora estava lá. Quem estava lá? Neuza, Ana, Ana Silvia. Ela levou as discípulas junto. Falaram de Jesus lá para os bronzeados e batizaram eles no mar. Os pastores ficaram horrorizados. Mas pode isso? Mas não tinha água. Sabe, às vezes a religiosidade atrapalha.
bastante. E aí a palavra está trazendo de forma simples. Ah, pastor, mas então a igreja não é tudo igual? Não é mesmo. O que não muda são os princípios. Os princípios são eternos. Agora a forma de fazer, Deus nos deu criatividade. Aliás, é aí que você se parece com Deus. Na criatividade. No poder de criar. E também no poder de procriar, que Deus te deu. Os anjos não podem fazer isso. Os demônios não podem fazer isso. Mas o ser humano pode. Por isso que você, só porque foi criado, se tornou inimigo. Satanás te tem como inimigo. Por isso que ele quer matar, roubar, destruir. E aí ele te criou, te deu essa possibilidade de criatividade, te deu livre-arbítrio. E aí nós podemos escolher caminhar no propósito ou não. Qual o propósito que o Senhor nos deu? Expandir o reino de Deus através dos discípulos. Por isso que o discipulado é tão importante. Ah, vou discipular até que ele seja igual a mim. Aí a palavra diz, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Qual mestre? Jesus. Que quando eu vou discipular alguém, não é os ensinamentos de Josué para os discípulos. Não, o ensinamento de Cristo. Porque se os meus ensinamentos fossem bons, eu não precisava de Jesus. Não é assim que acontece? E sabe por que muitas coisas não funcionam? Porque você leva aquilo que você acha, e não o que a Bíblia está dizendo. E você pode dar opinião. Ah, eu acho que. Muitas vezes alguém se escandaliza comigo, porque pergunta, o que você faria, pastor, nessa situação? Ah, provavelmente eu quebraria tudo também, bateria também, porque eu sou o seu irmão também. Mas agora deixa eu te responder, a Bíblia diz que, e isso é mais difícil. Sabe, Deus me deu uma palavra para o meu chamado. Josué capítulo 1, versículo 9. Ser forte e corajoso. Sabe, eu achava que eu era muito corajoso. Tenho medo de muito pouca coisa. Mas ser forte, eu me achava bem forte. E aí eu tive que aprender a ser forte para não fazer a minha vontade. Para não impor a minha vontade. E deixar Deus agir. Em situações que pela minha força eu podia resolver, mas daí seria eu. Aí do jeito de Deus está indo muito melhor. Do jeito de Deus, resultado é vida. Do jeito de Deus, resultado são coisas boas. Você cria e não destrói. E isso não tem preço, isso é incomparável. Então nós precisamos expandir o reino de Deus através do discipulado, transformando pelo Evangelho de Cristo, para edificar as famílias no princípio da palavra, na palavra de Deus, para que seja inspiração e exerça influência aonde estiver lotado, onde estiver colocado na sociedade, porque nós servimos um Deus que é incomparável. O Instituto Haggai, de John Haggai, deixa eu ler isso aqui rapidinho, nós vamos encerrar essa parte. Em nome de Jesus. Fala desse Cristo incomparável. Eu vou ler. Não passei, Ana. Aninha, pede perdão para a galera aí que eu não passei para você, mas tenta seguir aí. Ela está transmitindo para um pessoal que só lê com as mãos, então faz assim para eles. Vai aparecer lá. Aquele que vem do alto está acima de todos, Cristo, o incomparável. Os personagens de destaque da história perdem sua importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a vox humana em toda música. É a estética em toda escultura. Ele é a mistura mais aprimorada de luz e sombra em toda pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, ele é o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o caminho novo e vivo.
Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron, o lírio do vale. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, ele é o justo de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é as boas novas de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, Redentor e Senhor. Para os discípulos, ele é o comandante geral, que nos dá ordem com clareza incondicional e inconfundível. Ele é Cristo, o incomparável. Jesus é incomparável. Jesus é incomparável. Ele é o tudo. A Bíblia toda tem a ver com Jesus. Tudo que nós fizemos até agora tem a ver com Jesus. É dele, é para ele, é por ele. E você só pode achar seu lugar no corpo de Cristo, agora e para a eternidade, se você entregar a sua vida a esse Jesus incomparável. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. E se você está nos visitando, se você está aqui nessa condição, nessa noite, a equipe de louvor pode subir e nós vamos fazer uma oração para entregar nossas vidas. Eu quero te dar essa oportunidade de entregar nossas vidas a esse Cristo incomparável, que te deu forma, que te teceu no ventre da sua mãe, que te deu vida. Ele é o autor da vida. Ele te deu um chamado, dons, inteligência, ministério, habilidades, talentos, que tudo veio dele. O inimigo quer só destruir isso. Ele não pode fazer nada disso. Ele não pode nem multiplicar isso. Ele não pode criar. Por isso que ele está sempre com as mesmas estratégias, tentando te tomar aquilo que Deus tem. Mas você tem a criatividade suficiente para fazer melhor, para fazer novo, para fazer de novo. E como começa isso, pastor? Quando você entrega a sua vida para esse que é a porta. A porta é o começo de tudo. Depois vem um caminho glorioso, ainda que estreito, mas poderoso. E nós vamos voltar para ele, que é o nosso destino, é o nosso alvo. Então ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E só volta para ele através de Jesus. Só volta para o seu Pai através de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, ora assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é incomparável. Reconheço também que eu sou o único nessa terra. Não sou o único, mas fui feito de forma exclusiva pelo Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Me perdoe, Senhor, pelos caminhos que trilhei. Eu quero te receber na minha vida, no meu coração, como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreva, Senhor, o meu nome no teu livro da vida e me perdoe, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Você fez essa oração pela primeira vez? Se tem alguém aqui nessa condição, eu te peço que venha à frente. Eu quero te dar um presente. Um presente que, se você se dedicar a ele, tudo pode mudar e para melhor. Tudo vai fazer sentido através desse livro. Primeiro que com essa oração você ganha uma família espiritual, lotada em toda a terra. Aqui é só uma agência dela. E através da palavra viva do Senhor, sua vida pode ser transformada para melhor, para você viver o melhor de Deus. Amém? Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, que quer receber esse presente? Se tem alguém que está nos acompanhando, escreva aí, alguém vai te atender. Eu vou fazer chegar até você. Se você aceitou o Senhor Jesus e colocou esse compromisso na sua vida, hoje até que Ele volte, em nome de Jesus. Amém, igreja? A
palavra diz que é a festa nos céus, quando alguém faz essa oração e volta para o Senhor. Festa aqui já é muito bom, imagina festa nos céus. Amém? Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor por esta palavra.